Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Boa tarde para você, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo, o Band Mulher já começou. E, gente, estamos na Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência e esse é um dos temas por aqui. Vamos trazer orientações de uma psicóloga e também de uma obstetra que vão alertar sobre riscos, transformações no corpo, o apoio da família e muito mais. Ainda sobre saúde também por aqui vamos trazer informações sobre os nossos olhos e entender de sonambulismo. Me conta aí, já conheceu alguém? Conversou com você à noite, depois não lembra de nada? Vamos entender sobre isso também. Então vem comigo, fique à vontade, que o Band Mulher já começou. E já que terça-feira é dia da saúde, eu já vou começar com boas notícias. O projeto UDBike Parques está de volta ao Parque do Sabiá, em Uberlândia. Pois é, a iniciativa oferece bicicletas gratuitas para quem quiser passear pela ciclofaixa e também tem aulas para quem ainda não sabe pedalar ou se sente inseguro. Olha aí. O projeto UDBike Park está de volta desde novembro de 2025 e funciona de terça a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 3 horas da tarde. E basta você vir aqui na entrada do Tibério, no Parque do Sabiá, que você consegue fazer o agendamento e pegar, né, a bike aí emprestada. E a gente vai entender melhor como que tudo isso funciona com Robson Medeiros, que é o professor de Educação Física. Robson, conta pra gente como que a pessoa faz, né, para pegar essa bike emprestada. É só a pessoa estar vindo até o Parque do Sabiá com um documento com foto e fazer um cadastro prévio. Aí pode estar pegando a bicicleta emprestada para fazer seu passeio pelo Parque do Sabiá. A pessoa é orientada a utilizar essa bicicleta por um período de 1 hora para dar oportunidade para outras pessoas também estar utilizando essa bicicleta. Bom, e a gente estava falando aqui em parceria com o Instituto, né? E também tem algumas aulas para aquelas pessoas que querem aprender a andar de bicicleta a partir dos 5 anos e até mesmo adultos. Sim, o projeto é uma parceria entre a FUTEL e o Instituto Saúde e Equilíbrio, e o Instituto fornece profissionais para ensinar aquelas pessoas que não sabem andar de bicicleta ou que já sabem andar, mas tem ali aquela dificuldade. Então, quem tiver interesse pode fazer esse agendamento de forma presencial aqui no Parque do Sabiá, que o Instituto irá disponibilizar esse profissional no dia agendado para estar auxiliando a pessoa a aprender ou a melhorar, né, a sua prática ali com a bicicleta. Bom, muito obrigada, Robson, pela sua participação. Volto com você no estúdio. Muito obrigada, eu já estou querendo ir lá pedalar, viu, fazer esse teste. Continuando sobre saúde, me responde, tá enxergando bem? Será que tá precisando de óculos? Então, hein? Que tal fazer uns testes rápidos, aqui mesmo, pela TV? Fique ligado nessa reportagem que você vai entender tudo. O André vai fazer uma cirurgia para se livrar dos óculos que usa desde que percebeu que tinha dificuldade para focar a visão em objetos próximos. Esse é o indício da presbiopia, quando o cristalino perde a elasticidade e deixa de se adaptar a diferentes distâncias. Um problema comum a partir dos 40 anos. É uma coisa que você está com o celular na mão e você enxerga tudo embaçado. Você não consegue ler o que está lá. Não tem jeito. A única forma é você afastar aquilo que tá lá. Outra questão comum de perda de visão é a hipermetropia, quando alguém enxerga bem de longe e não bem de perto. Já a miopia é o contrário. A visão de perto é boa, já de longe que é prejudicada. Tem também o astigmatismo. A imagem se forma em mais de um ponto, o que gera visão distorcida, borrada ou embaralhada. Você pode fazer um teste rápido agora mesmo. Se ao tampar um olho e fixar o outro no círculo do meio, você perceber que algumas linhas estão mais escuras, pode ser um indício. Que tal outro teste? Fique a poucos centímetros da TV. Tampe um olho e com o outro foque no quadrado ao centro. Se as linhas ficarem tortas ou aparecerem outros pontos pretos,
pode ser sinal de alguma mudança na retina. Às vezes tem um problema na retina e não sabe, coisas que a gente conseguiria segurar e tratar no começo, e às vezes até mais tarde é muito mais difícil de fazer. O acompanhamento anual pelo oftalmologista é indicado para crianças e para quem passou dos 40. Mas é bom ir ao médico assim que perceber alguns desses sintomas. Aquelas coisas que às vezes você acha que talvez não esteja certo e a gente vai largando, às vezes é bom ir também, né? Então eu sempre penso assim, né? Alguma coisa que está durando mais do que 48, 72 horas, é bom a gente não se acomodar. Muito bem, bora pro intervalo que é rapidinho. Na volta a gente vai falar sobre gravidez na adolescência, um assunto muito sério. No desfile da economia, o Leal é nota 10. Coxa e sobrecoxa congelada, R$ 6,99. Arroz Pato Sul, R$ 13,90. Colchão duro, patinho ou lagarto a vácuo, R$ 35,98. Banana nanica, limão ou repolho, R$ 1,98. Mamão formosa, manga ou melão, R$ 3,99. Alô, Brasil! Alô, Minas Gerais! E aí, sentiram a minha falta? De 13 a 17 de fevereiro, em Santa Vitória tem Santa Folia! Adquira o seu abadá oficial Racha Coco pelo site ou no ponto de venda mais próximo. Realização Associação Comercial e Industrial. Apoio Prefeitura de Santa Vitória e Câmara Municipal. Santa Folia! Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição. No Hospital Mater Dei Santa Genoveva, cada detalhe é pensado para promover mais saúde, segurança e autonomia aos nossos idosos. Hospital Mater Dei Santa Genoveva, com você, por toda a vida. Band Mulher de volta para falar de um assunto muito sério. O Brasil ainda registra centenas de milhares de partos de mães entre 10 e 19 anos, todos os anos. E a gravidez precoce está diretamente ligada a impactos na saúde física e emocional, evasão escolar e dificuldades sociais. Mais do que números, estamos falando de adolescentes em fase de desenvolvimento do corpo e da mente que estão passando por transformações intensas. Então, por isso, vamos falar desse assunto hoje aqui no nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, com a obstetra e também ginecologista, doutora Silvia Cacheta. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Boa tarde para você. Doutora, essa semana, né, é uma semana em que se fala muito de prevenção à gravidez na adolescência, com palestras, ações e tudo mais. E a gente trouxe esse tema que é muito importante, porque mesmo com tantas informações e às vezes as famílias mais informadas sobre informar, ainda acontece muito, né? Sim, essa é a fase da vida da mulher em que acontecem mais gestações não planejadas. E tudo vem de uma falta de educação sexual mesmo, que começa tanto em casa quanto nas escolas, né? A gente percebe que existem muitas meninas e meninos expostos ao início da vida sexual sem ter uma noção do próprio corpo, de métodos contraceptivos. Então é super importante que seja feita essa abordagem antes para que todo esse desfecho mude, né? São mais de 400 mil adolescentes gestantes todos os anos e isso precisa mudar. E em primeiro lugar, essa questão da informação. Às vezes a pessoa fala assim, ai, a fulana é muito saidinha, namorando cedo e tal, mas não é bem só isso. Às vezes a falta de informação, de esclarecimento, de conversa é o que leva a essa gravidez precoce. Sim. Existe uma dificuldade em relação a esse assunto em casa, mas também existe uma dificuldade de entendimento em relação, por exemplo, aos métodos contraceptivos. A gente sabe, existe método contraceptivo à disposição no SUS, mas muitas vezes existe uma dificuldade de assimilar como é que eles vão ser utilizados. Mesmo o preservativo pode ser algo super comum, mas eu já atendi adolescentes que
estavam ali expostas porque utilizaram preservativos de uma maneira inadequada. Por isso que a educação sexual ela é o primeiro ponto para mudar essa perspectiva. E tudo começa em casa, né? Mas a gente percebe que muitos pais sentem dificuldade de iniciar essa conversa com os filhos. Existe uma idade adequada para isso? Como que deve ser? O que eu entendo é que, no caso das meninas com a ginecologista, eu já oriento a ir desde quando está iniciando o processo da puberdade. Porque ali ela já vai vendo que o corpo está diferente, começa a ter outras intenções mesmo, ela começa às vezes a ver os meninos de uma forma diferente. Então, para as meninas, eu até acho que existe uma abertura mais fácil, porque a gente tem a ginecologista muito como uma rotina. Os meninos, eu já vejo que é muito mais a família realmente mostrando que eles estão numa posição em que não deve ser só uma posição sexualizada mesmo, porque isso para os meninos é muito enaltecido, né? Enquanto para as meninas fica uma discussão um pouco mais fechada. Então, a ginecologista, no caso das meninas, seria uma porta de entrada mesmo para abrir ali as dúvidas, a ter essas orientações, as meninas entenderem do próprio corpo, entenderem como que existe esse processo de gestação na adolescência. Porque realmente é um momento em que uma gestação pode causar várias alterações e complicações. Então, uma gestação na adolescência, ela aumenta o risco de parto prematuro, de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional. O parto em si, existe um risco maior de complicações hemorrágicas. Então, não é apenas uma gestação num momento sem planejamento. É um momento de maior risco para a gestante. E já a gente falando dessas transformações fisiológicas, mas antes de mais nada, aconteceu, pronto, né? Não adianta, ali o susto é enorme, é tremendo e depois vem toda o momento, né? Os 9 meses de gestação. Já que você comentou quais são os principais cuidados, né, que a mãezinha tem que ter ali por se tratar, então, de uma adolescente que, né, o corpo às vezes não está tão preparado para isso, né? Sabendo que existe esse índice de complicações maiores, a primeira questão é fazer um pré-natal de alto risco. Porque numa gestação de alto risco, nós temos um olhar diferente, né? Então, para a prevenção de pré-eclâmpsia, existem medidas hoje que são muito importantes para prevenir principalmente a pré-eclâmpsia precoce, essa prevenção de parto prematuro, a avaliação da suplementação. A suplementação ela é muito negligenciada e é a suplementação adequada que vai ajudar com que aquele bebê se desenvolva bem, porque também existe um índice maior de restrição de crescimento fetal intrauterino nessas meninas. Então, é um acompanhamento que precisa ser regular, precisa levar em consideração a suplementação, as profilaxias, que são as medidas para evitar que aconteçam as complicações, e uma orientação muito importante em relação ao parto e à contracepção depois. Porque a gente precisa orientar essa menina também de como que ela vai ter esses métodos contraceptivos para que essa gravidez não planejada não se repita, né? É verdade. E agora eu queria falar sobre a saúde mental. A gente falou da questão das transformações do corpo e quando a gente fala de saúde mental, antes eu quero até te convidar para assistir um bate-papo que a gente fez com a psicóloga, a doutora Bruna Vieira, que trouxe também orientações, trouxe dicas em relação a esse assunto, porque a família toda, né, a adolescente, ela passa por muitas transformações. Então ela mandou para a gente um recadinho e orientações. Num contexto familiar, social, muitas vezes a gente precisa ter um apoio, precisa que os pais tenham, assim, uma explicação com os filhos, né? Nem sempre isso é possível. Também é importante muitos jovens fazerem uma terapia, porque na terapia ajuda muito o controle das emoções. Essa fase da gravidez é uma fase que pode gerar muita confusão, né, assim, de emoções, que pode gerar uma falta de autoestima, principalmente quando não tem o apoio da família, quando não tem o apoio do parceiro, né, da sociedade. Então é uma fase muito de construção também do caráter do adolescente. Então isso tudo pode influenciar. E tem os riscos que a gente pode ter nessa fase, que pode ser uma ansiedade, né, o adolescente pode desenvolver uma ansiedade, pode desenvolver uma depressão. Nessa fase também, muitas mães têm um distanciamento social, às vezes se anulam de fazer coisas, né?
por conta de ter uma vida que tem que cuidar agora. Então se anulam de sair, se anulam, deixam a escola, né? Anulam o social. E isso também pode causar uma depressão pós-parto, né? Uma depressão assim para a vida. Ou seja, né, são muitas as mudanças e a doutora comentou sobre uma questão também que é importante a gente falar dessa parte da questão social, né? Muitas delas, eu imagino que você, que já passou por muitas, inclusive lá na UF, acabam se afastando da escola, aí não vê futuro, não tem perspectiva mais e se deprime. Eu vejo que nós como mães, independente de um planejamento ou não, a gente já ajusta muitas coisas para que aquele filho seja criado da melhor maneira possível. Numa situação não planejada e na adolescência, em que existe todo esse período escolar, né, de afirmação do adolescente, isso é mais importante ainda. E realmente, esse risco de depressão pós-parto, ele é muito grande. Então, é muito importante que exista uma rede de apoio capacitada para poder explicar para a paciente estar ali, porque a rede de apoio ela vai ajudar não só no cuidado da criança, mas no cuidado da mulher. A gente é esquecida nessa fase pós-parto, mas a gente precisa de cuidado também. Então é muito importante ter essa rede de apoio, essa avaliação especializada, se for o caso, e fazer com que essa menina seja vista e acompanhada da maneira adequada, tanto do ponto de vista como mãe, quanto de mulher agora, né? E não tem como, né? O acolhimento da família, dos amigos, da comunidade, enfim, principalmente a família mesmo nessa hora é quem vai dar essa base e estrutura, né? Com certeza. É super importante que ela seja vista e que ela seja acompanhada da maneira adequada e que se previna, para que uma próxima gestação ela tenha uma programação e que ela consiga viver de maneira plena como ela se programou antes, né? É verdade. Doutora, muito obrigada, viu, por trazer essas informações, esse alerta, que é sempre muito importante falar desse assunto, né? Com os pais que estão nos assistindo, de como abordar, com os adolescentes que estão passando por aqui também, de se cuidarem, é sempre importante, né? Com certeza. Viu? Obrigada a você. Fica à vontade aqui na nossa sala de estar, porque vocês sabem que eu tenho um recado para vocês, né? Porque quando o assunto é prevenção, cuidado e saúde, desde cedo, você pode contar com o laboratório de confiança, que faz toda a diferença. Nosso parceiro, Check-up Medicina e Diagnóstico, oferece uma estrutura completa em análises clínicas e diagnóstico por imagem, apoiando adolescentes, famílias e profissionais de saúde com exames essenciais para prevenção, acompanhamento e cuidado integral. Com exames laboratoriais, testes preventivos e exames de imagem realizados com qualidade, precisão e acolhimento, o check-up está à disposição da comunidade para cuidar da saúde em todas as fases da sua vida, porque informação, prevenção e acesso à saúde são os primeiros passos para um futuro mais saudável. Check-up, medicina e diagnóstico, resultados a serviço da vida. Terça-feira que vem mais uma sugestão, indicação e orientações de saúde. Intervalo rapidinho, viu? Porque na volta vamos falar de sonambulismo e vamos falar também de Nova Ponte. Tem muitas novidades por lá. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. No desfile da economia, o Leal é nota 10. Coxa e sobrecoxa congelada, R$ 6,99. Arroz Pato Sul, R$ 13,90. Colchão duro, patinho ou lagarto a vácuo, R$ 35,98. Banana nanica, limão ou repolho, R$ 1,98. Mamão formosa, manga ou melão, R$ 3,99. Carnaval Campina Verde 2026, de 13 a 17 de fevereiro, com uma programação completa para toda a família. Dia 13, Banda Caçamba e Banda Nova York. Dia 14, DJ Patrick, Leandro Pica-Pau e Quinteto do Samba. Dia 15, Revela Samba e Bombatuque Mastel. Dia 16, Barone Souza e Companhia do Pagode. Dia 17, de corpo inteiro. Realização, Prefeitura de Campina Verde, Câmara Municipal e Secretaria de Cultura.
Acho Chique. Novo quadro do programa Band Mulher. Lifestyle, moda, viagens, gastronomia e muito mais. Um universo de bom gosto e inspiração. Toda quinta a partir das 13h50 com Silvia Vilela. Oferecimento Carmine, porque o melhor lugar é o seu lar. Cical Nissan, sua concessionária Nissan em Uberlândia e região. ATM Home, criando casas do futuro. Agende sua visita. Telefone 34 984 42 5412. Vem pro Carnaval de Ofertas do Bahamas e Bahamas Mix. Leite semi 1 litro, R$3,28. Mussarela Porto Alegre 150 gramas, só R$5,99. Acém ou paleta ou peito bovino toda hora plena quilo, ofertaço, só R$28,90. Filé de coxas e sobrecoxas Nat 1 quilo por apenas R$12,99. Omo 1,6 kg, só R$19,90. É preço baixo de verdade. Logo aqui no Carnaval tem ofertas todo dia. Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento Check-up. Resultados a serviço da vida. Band Mulher já está de volta. Eu estou com uma convidada para lá de especial, que é hora de falar de novidades em Nova Ponte, principalmente quando o assunto é educação. Então hoje estamos recebendo aqui a secretária de Educação, Luana. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, bom demais receber uma mulher que é secretária, que está lá à frente da educação da meninada, que isso é muito importante. Inclusive, eu ando sabendo que Nova Ponte está com tudo, que mesmo agora nessas férias que já estão acabando, os pais, mães estavam tranquilos, porque por lá o projeto das creches integrais estava funcionando. É verdade, Vanessa. É uma alegria muito grande poder participar da educação de Nova Ponte, uma gestão que pensa no aluno e na família. O nosso prefeito implantou agora essa medida que, para mim, foi o auge da nossa educação, que são as creches abertas durante o período de recesso escolar. Então, eu costumo dizer que são um benefício triplo, né? Porque beneficia as crianças que estão protegidas, alimentadas, em segurança, as mães que não precisam ter a preocupação de pagar alguém para cuidar dessas crianças no período que elas estão trabalhando, e também o funcionário público, que acaba conseguindo continuar com o seu trabalho, com o seu salário, né? E isso é um grande diferencial também agora dessa gestão, que os nossos funcionários não têm mais o corte no rompimento do recesso escolar, então eles recebem os 12 meses anuais, então é uma alegria muito grande. São notícias boas tanto para o funcionário público e para os pais, porque quando as crianças entram em férias e estão em casa, se tivesse creche, corria para casa, e como que quem está trabalhando vai fazer, né? Então tem essa tranquilidade de ter um espaço, um ambiente que eu tenho certeza que tem toda a segurança, aquele alimento super adequado, que vocês cuidam com carinho. Conta pra gente. Com o atendimento da nutricionista, atendimento das psicólogas. Então, assim, é uma alegria muito grande. Além disso, a gente agora também está inaugurando uma nova creche no bairro de Almeida Campos, né? Então, as nossas crianças, elas sempre foram muito bem atendidas. Agora a gente ainda tem mais esse conforto de uma creche a mais. E outra alegria para toda a comunidade escolar de Nova Ponte, que eu não posso deixar de dizer, é que nós acabamos de receber a notícia que fomos classificados como selo ouro no programa CNCA, que é a criança alfabetizada até o 2º ano do ensino fundamental. Então, nós atingimos quase a totalidade dos critérios que são exigidos pelo Ministério da Educação, então só comemorar, é muita alegria. A gente fala, o futuro da nossa nação, da nossa sociedade, não adianta, é educação, na verdade. Então é uma das secretarias que tem que ter um olhar bem carinhoso, né? E estar sempre ali à frente, eu acredito que é um desafio, é uma missão, mas que você está tirando de letra, trazendo muito para a cidade, né? Eu fico muito feliz com os resultados que a gente tem colhido em tão pouco tempo, graças a Deus, mas eu quero reforçar que a gente tem uma comunidade de profissionais excelentes. Hoje mesmo aqui em Uberlândia, nossos especialistas e nossos professores estão fazendo o curso do Pacto Mineiro pela alfabetização. Nossos gestores administrativos, especialistas, são todos muito comprometidos, assim como o nosso prefeito, que pensa sempre no desenvolvimento da educação, mas também na família, né? Como é o caso que a gente acabou de falar das creches que continuam abertas. Então, que bom. Fico feliz que está tudo bem na educação. E como o pessoal está vendo aqui, o que também está muito legal por lá é a revitalização da prainha, que vai receber carnaval esse ano. A expectativa de carnaval tá boa lá, né? Nossa, muito. Assim, eu digo que o carnaval, ele é um cartão postal da nossa cidade, porque a prainha traz pra gente essa alegria, essa vontade de festejar, né? E a prainha está sendo revitalizada de uma maneira tão carinhosa, bonita e acolhedora, que independente do carnaval vai ser sempre um lugar gostoso de frequentar.
Quem diz que Minas não tem mar, gente, é só ir lá para a represa de Nova Ponte, em Nova Ponte, a prainha. Inclusive, eu já quero te agradecer muito por estar aqui com a gente, trazendo todas essas informações sobre a cidade de Nova Ponte e convidar também o pessoal que está em casa para curtir o carnaval que vai rolar por lá. A programação está incrível, eu quero que vocês assistam. O melhor da região. É verdade. Prainha de Nova Ponte está de cara nova e pronta para receber o melhor carnaval da região. Muita música, shows imperdíveis, energia lá em cima e uma estrutura completa. De 14 a 16 de fevereiro na Prainha. Reúna a galera, prepare o look, o coração e venha viver dias de pura alegria. Carnaval de Nova Ponte 2026. Aqui a folia é de verdade. Oferecimento Ciagre Agronegócios. Agro, essa é a nossa raiz. Atende Nova Ponte e toda a região. Ah, vocês vão curtir muito esse carnaval. Eu só não vou falar que eu vou lá porque eu vou trabalhar. Senão eu ia lá na prainha. Já curti naquela prainha, Você viu? vai perder um super carnaval, Mas Vanessa. eu tenho certeza que a gente vai fazer a cobertura completa e vamos trazer para vocês, combinado? Parabéns pelo trabalho. Obrigada mais uma vez por vir aqui ao nosso programa para trazer tantas novidades, tá bom? Uma alegria, Vanessa. Muito Volta para Nova Ponte que eles estão te esperando para começar a volta às aulas que tá com tudo, viu? Obrigada, Luana. Obrigada a você. Tchau, tchau. Porque, gente, agora mudando de assunto, eu tenho certeza que você já viu essa situação. Andar pela casa, falar, comer enquanto tá dormindo? Como assim? Pois é, o sonambulismo é mais comum do que a gente imagina, mas muitas vezes a gente não entende, se confunde. E quem vai explicar para a gente sobre é o Dr. Vinícius, que está aqui para falar sobre esse distúrbio do sono. Boa tarde, doutor. Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Vanessa. Muito obrigado pelo convite. Sim, é extremamente comum sonambulismo, principalmente em crianças entre 4 e 12 anos. A gente pode ter assim uma incidência até de 40% a 80% de um episódio anual nessas crianças. Então é muito comum. Já nos adultos, isso aí cai para 0,5% a 1% dos adultos, é bem mais raro. A gente vê muito em filmes, né? Assim, de repente, ele andando, abrindo a porta, a gente fala, gente, não é possível, como que não vê? Mas até se levantar da cama e andar é uma coisa que é normal. Como que funciona isso? Assim, o cérebro, ele raciocina e o corpo obedece? Como é que é isso? É uma disfunção que acontece durante o sono, em que há uma intrusão de uma fase do sono com a outra. Então, você não está nem dormindo, nem acordado. Então, nesse momento, né, que ocorre o sonambulismo, que é os atos motores, não há uma consciência plena, partes cognitivas. Então, a pessoa não vai se lembrar de nada, nem consegue fazer atos motores mais complexos. Então, isso aqui define o sonambulismo, é uma dissociação que ocorre durante as fases do sono. Mas o que a gente vê, como eu falo de filme, que eu nunca vi ninguém andando dormindo, ainda bem, não quero. Mas pode acontecer mesmo da pessoa, sei lá, abrir uma porta, descer uma escada, ou é só no filme mesmo? O mais comum são atos motores simples, que é levantar da cama, abrir uma porta, mas nunca vai pôr uma chave, abrir uma janela, fazer alguns movimentos. E sonilóquio é falar também. Então pode ter palavras também sem contextos, né? Palavras que não têm nenhum fundamento. Quais são outras ações que são consideradas sonambulismo? Porque às vezes tem gente que conversa à noite, eu converso à noite, principalmente nós adultos. Aí já não é bem assim, né? Ou é? Não, aí quando está só falando, a gente chama de sonilóquio. Esse é muito mais comum que o sonambulismo. Então o sonilóquio vai acontecer mais nos adultos realmente. O sonambulismo é mais comum nas crianças. E o que mais as crianças fazem, além de às vezes se levantar e andar? Abrir a geladeira? Não, gente, isso aí não tem como. Aí a gente vai entrar Primeiro a gente tem que imaginar que é uma situação benigna. Imagina-se que falta uma maturação no cérebro dessas crianças, né? Então, em determinados momentos do sono, né, acontece essa disfunção. O mais perigoso que acontece realmente, a gente está falando de atos motores, às vezes está uma janela aberta, né, ou alguma queda que a pessoa pode ter, ou está andando pela casa e pode se cair, pode se machucar e bater a cabeça. Então, esses são os que pode acontecer, mas a gente chama de benigno, né? É uma doença benigna que acontece. Agora, a gente pode ter algumas atitudes, né, para prevenir que aconteça algum tipo de acidente, que a pessoa que tem sonambulismo deve dormir no quarto com janela fechada, porta fechada,
guardar os objetos cortantes, pérfuro cortantes, né, para não se machucar. Se puser dentro de uma gaveta fechada, impede que ele consiga abrir essa gaveta. Os móveis, é bom eles estarem numa posição que não vai atrapalhar muito se ele andar durante a noite. Às vezes, uma daquelas luzes de movimento ajuda principalmente a pessoa que está acompanhando, porque a pessoa acorda, levanta e anda, acende a luz e a outra pessoa consegue observar melhor. Esses são que a gente pode facilitar, né, do ambiente para a pessoa. E para a pessoa em si, a gente vê que tem algumas causas, né, para o sonambulismo. A causa genética, algumas doenças do sono, a apneia do sono, alguns refluxos gastroesofágicos, a bexiga muito cheia. Então, evita-se ocorrer esses tipos de problemas. Então, sempre esvaziar a bexiga antes de dormir, evitar estimulantes, café, estimulantes antes de dormir, evitar comer muito antes de dormir. O estresse também, ele faz aumentar a incidência, né, das crises de sonambulismo, não ter uma vida mais saudável, uma atividade física. Então, isso são... E a higiene do sono, que é você cuidar, sempre dormir no mesmo horário, um quarto confortável, escuro, sem barulho. Tudo isso facilita para que o sono fique mais profundo, mais consolidado, em que ocorra menos as crises de sonambulismo. Excepcionalmente, quando a pessoa se sente muito socialmente, né, atrapalhada de sair, ou não pode ter essas crises porque está em um lugar que é muito perigoso, existem medicações que a gente pode utilizar para que se aprofunda mais o sono. Então, o sono mais profundo, né, vai impedir que ocorra mais episódios de sonambulismo. Um adulto que seja sonâmbulo, isso acontece, tipo, esporadicamente, aconteceu uma vez, ou tem essa frequência, ou é algo assim, porque eu estou muito cansado, eu estou muito estressado, em momentos, né, por algum motivo? Como que é essa rotina? No adulto é mais raro, mas geralmente está relacionado a estresse, né, problemas de sono, que ele possa ter essas doenças que a gente comentou, dormir muito fora dos horários, vai facilitar. Então, são situações que deixam o cérebro mais acelerado. Então, algumas das situações de sonambulismo, ele está repetindo atos motores que ele fez durante o dia. Então, às vezes, ele está repetindo aqueles atos que ele fez. Agora, assim, já acordar o sonâmbulo, a gente deve acordar? Já era até minha próxima pergunta, porque como também nos filmes já falam muito, não pode acordar, pode acontecer alguma coisa. E aí, o que acontece se ele acordar, tá lá no meio da sala e eu dar aquelas, acorda, pelo amor de Deus? Justamente. O sonambulismo, ele vai estar num sono mais profundo, mais difícil de acordar. E quando ele acorda, ele pode acordar um pouco mais desorientado e pode estar um pouco mais agressivo e violento. Então, deve-se acordar o sonâmbulo só em situações, né, de emergência ou de urgência, que ele está fazendo alguma coisa que não deve fazer. Justamente mais por causa disso. Mas não vai causar nenhum problema mais sério. E no caso, então, às vezes, tentar conduzir, ele ainda mais com uma criança que é mais fácil, vai dando uma desviada e tentar levar para a cama. O ideal é tentar fazer uma condução mais de leve, não tentar acordar, você vai encostando um pouquinho, levando para a cama, que a pessoa acaba voltando para a cama sem despertar, que vai ser mais fácil de lidar. E realmente a pessoa não vai se recordar, não vai ter nenhum lapso, assim, de um pouquinho que seja, de que alguma coisa aconteceu? Não, essa é uma característica dos episódios de sonambulismo. Não se São lembrar. atos motores em que as funções cognitivas superiores mais altas não estão aptas a funcionar naquele momento. No início da entrevista você me comentou que é entre uma fase e outra do sono. E aí a gente até trouxe isso, mas é sempre interessante falar sobre essas fases do sono. Tem a gente que fala, parece que eu estava com sono leve, um sono pesado. Quais são essa rotina do sono nossa? Perfeito. A gente imaginava que o sono era um descanso que a gente ia ter e o cérebro ia descansar plenamente, igual a noite né? inteira, né? Mas na realidade são várias fases ativas que vão ciclando durante a noite, mais ou menos umas 5, 6 vezes. Cada ciclo desse deve ter mais ou menos uns 90 minutos. E cada ciclo desses se compõe de fase 1 e fase 2 do sono, que a gente chama de sono superficial. É aquele que a gente está pescando, assim, mas o cérebro está ainda muito ativo, não descansa. A fase 3, que é um sono profundo, que a gente descansa realmente, aquele que a gente olha para a criancinha, ela está assim bem tranquila, né? E a fase REM, que é a fase que a gente está sonhando.
Então, durante a noite, a gente vai lá um pouquinho de 1, um pouquinho de 2, um pouquinho de 3, sonha um pouquinho, aí acorda. Então, é um movimento cíclico e dinâmico, de acordar e desligar, acordar e desligar, acordar e desligar. E no sonambulismo vai acontecer exatamente um conflito. Ele não está nem acordado, nem totalmente desligado, ele está no meio do caminho. Então, ele está ativando algumas áreas do cérebro, mas não todas as áreas correspondentes quando você está acordado na sua consciência. Não descansa nada. Não, você vai estar só ativando áreas motoras, né? Então, realmente, você não vai estar descansando. Você pode até acordar cansado se tiver muitos movimentos durante a noite. E para a meninada que às vezes os pais estão lá, meu filho passa por isso e eu não sei o que fazer. Existe um tratamento, alguma forma? Você falou das formas de prevenir caso aconteça ali no ambiente. Mas existe algum tipo de tratamento, alguma coisa que possa fazer? Ah, vou fazer meu filho fazer natação o dia inteiro para chegar cansado e dormir. Existe alguma coisa que ajude? Tudo que facilite o sono aprofundar vai ser positivo. Então, a atividade física regular, dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário, dormir num quarto escuro, sem barulho, para não ter muito estímulo. Vai dormir 1 hora antes, já começa a desligar celular, não vai ficar em videogame, não vai ficar vendo filmes com muitas ações, né? Que tudo isso estimula demais o cérebro e a criança vai dormir com o cérebro muito estimulado e ela vai ter mais episódios de sonambulismo. Evitar comer muito antes de dormir, estimulantes. Dormir sempre com a bexiga vazia, parece que a bexiga cheia também parece que é um fator de acordar a pessoa e ficar nesses estágios de sonambulismo. Então, fazendo essas pequenas, né, mas que no fundo vai ter um bom resultado, geralmente resolve bem. Lembrar que o sonambulismo na criança geralmente é benigno, né? No adulto, às vezes tem alguma doença do sono por trás, então por isso que é bom estudar mais, fazer um exame. Mas geralmente para a criança são mais esses cuidados mesmo. Medicação só extremamente último caso, em que realmente não tiver condição, está machucando muito, está levantando, está numa situação que não pode levantar, que pode cair, ou até uma situação social, está viajando com algumas pessoas, não quer que ocorra, né? Aí a gente pode fazer uma medicação para aprofundar o sono. Lembrar, né, que existem medicações que ainda podem piorar o sonambulismo, né? Alguns antidepressivos tricíclicos, eles aumentam muito o sonambulismo. Então tem que ser um benzodiazepínico, né? A gente é o Rivotril, clonazepam, esses que a gente conhece mais para aprofundar mais o sono. E eu tenho a impressão de que, igual eu falei, eu não conheço, nunca vivenciei, nunca tive isso, mas é mais comum do que se imagina na meninada ou não? É extremamente comum. É, né? Às vezes é que a gente não percebe, mas às vezes a criança só levanta, senta na cama, olha, vai para um lado, levanta um pouquinho, volta e volta a dormir. Então isso se a gente não estiver dormindo no mesmo quarto, a gente não percebe. Né? Então é mais ou menos um episódio, pelo menos, né, na vida em 40% das crianças. Então é bem alto. E dá um baita susto, né? Quando a mãe tá dormindo, às vezes, vê a menina sentada na cama e deita de novo, fala, meu Deus, o que está acontecendo? Mas não é nada. Seu filho é sonâmbulo, mas vai passar, não é verdade, doutor? Ficar tranquilo, lembrar que isso é uma situação benigna, que às vezes tem alguns gatilhos que a gente pode trabalhar com esses gatilhos. Bota a criança para dormir de novo, encaminha para a cama e fica tudo bem, não é mesmo? Muito obrigada, é sempre muito bom falar da saúde do sono, da qualidade do sono, porque hoje em dia ninguém está dormindo direito e é um dos motivos aí da saúde mental tá péssima das pessoas. Então, muito importante. Podemos trazer outras vezes esses assuntos aqui ao programa, então eu te agradeço mais uma vez por estar aqui com a gente. Sempre que quiser, é um prazer sempre divulgar qualquer esses problemas relacionados ao sono. Muito obrigada. E é um prazer também estar aí com vocês. Então, Vanessa, eu quero assistir todo esse programa de novo. Tá fácil, corre no nosso canal no YouTube. E o programa de hoje tá lá, o de ontem tá lá, todos os programas da Band estão lá. Minas Urgente, Band Cidade, o Agro, tudo, combinado? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Amanhã tem gastronomia, nós vamos fazer uma receitinha, um carpaccio de abobrinha, gente. Olha que fino, que saudável. Então vocês não perdem, tá bom? Um beijo, um ótimo dia, até amanhã.